Olá, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é muito para a gente conversar um pouco sobre o que a logoterapia tem a dizer sobre as produções artísticas de hoje em dia, né? A gente vai citar aqui um pouco do texto do Frankl, mas a gente está querendo voltar um pouco aqui o olhar, mas para as produções que a gente vê hoje em dia, e tentar talvez atualizar um pouco das percepções sobre ele. Como a gente falou, esse texto ele se passa numa palestra do Franklin em Viena. E antes da gente começar a comentar dele um pouco mais diretamente, eu queria perguntar um pouquinho aqui para a Thaline o que é que ela achou desse texto, né? Pegar um pouco aqui das nossas percepções antes da gente fazer essa relação mais direta. Queria dizer assim, que esse é um texto bem interessante. Ele pauta bastante coisas que, como você falou, né? Aqui no vídeo a gente vai desenvolver atualizações, mas que ele tem fundamentos bem importantes de como Viktor Frankl olhava para a cultura de sua época e como esse olhar se desdobra para nós, como nós podemos ver hoje, né? Como você falou, né? É bem instigante o título do texto, porque ele pergunta sintomoterapia. E aí a continuação do título desse capítulo é o psiquiatra vê a literatura moderna. Então, Frankl, ele está se posicionando nesse texto que a gente vai usar como base, diante da literatura do seu tempo. E aí o texto aqui, especificamente, ele é de 1975, né? Então, é o contexto da segunda metade do século XX. Sobre o que eu achei do texto, a gente vai desenvolver algumas questões aqui, mas em linhas bem gerais, eu acho muito interessante que Frankl ele vai em duas linhas argumentativas principais, que a gente vai ter oportunidade de desenvolver melhor, mas que desde já é importante ficar anunciado, né? O Frank ele vai olhar para um movimento da sua época das pessoas estudarem as obras culturais, e aí no livro, mais especificamente a literatura, não no intuito de um diálogo com a obra, mas no intuito de um desmascaramento do autor. Então, é a pessoa que passa a olhar para a obra, não a partir de uma leitura, de perceber o que aquela obra está dizendo, quais temas ela suscita, como ela nos interroga, o que ela pode ampliar para nós, mas para a pessoa que vai para a obra, para a leitura dessa obra, no intuito de estudar no sentido de esquadrinhar, no sentido de tentar achar aí o funcionamento psíquico do autor, né? De tentar julgar a respeito do que o autor poderia ter adoecido. Então, ele tem uma discussão bem interessante sobre o autor da obra, como se olhava na época dele e como Frank o olha. Então, a gente vai ter uma discussão importante sobre criatividade. E aí, já a gente vai discutir um pouco melhor, né? E a outra linha sobre isso e que tem mais a ver mais conexão com o título do texto, uma linha ligada à função, ao papel que aquele livro, que aquele escritor tem social, tem com seus leitores, né? Que também é um objeto de discussão importante. Eu acho assim interessante, acho que a gente já comentou isso assim, né, em conversas assim mais informais da gente, o quanto às vezes a gente sente falta da logoterapia entrando mais na cultura, né? Digamos assim, ela comentando mais sobre obras literárias, né? Não tanto, não só obras literárias, né? Mas obras artísticas. Até mesmo nesse texto, Frank, eu já exploro o quanto os psicanalistas, né? O quanto as outras abordagens, as outras teorias já olhavam para os fenômenos culturais, para essas obras artísticas, com muito apreço, né? Apesar do Franco criticar isso, é interessante porque ao mesmo tempo que o Franco ele critica, ele propõe um local, digamos assim, não um local, mas uma função que a logoterapia defende que o livro esteja, né? Defende uma posição que o livro, que a produção artística esteja. E é muito legal porque o próprio título do livro ele faz uma brincadeira, né, com relação aos artistas. Ele fala que, olha, essa obra literária, ela pode ser algo terapêutico, pode ser algo que vai levar as pessoas a encontrar sentido. É até interessante que ele cita, né, a questão da morte de Ivan Ilitch. Ele vai falar como aquilo impactou de uma forma positiva um dos prisioneiros que estava sendo submetido a uma prisão de morte. Quer dizer, prisão de morte não existe, né? Mas a uma pena de morte.
E aquele livro auxilia ele a encontrar sentido. E o Frankl vai propor justamente isso. Olha, esse é um local extremamente interessante para que a obra literária esteja, para que ela auxilie as pessoas a encontrar esse sentido. E é interessante que ele até fala, olha, ele fala que a obra auxilia a encontrar sentido, enquanto, por outro lado, ela pode ser um sintoma de um adoecimento por parte do artista. Pode ser um sintoma que indica, na verdade, é curioso que ele usa isso, que, olha, só alguém que está doente começa a inventar várias conjecturas para forjar um absurdo na obra, para dizer que não há um sentido, para que não há algo pelo qual se viver. Então a gente vê como se fosse dois polos, né? Uma obra que auxilia a encontrar sentido e outra que falsifica, que afirma o absurdo da vida e que há a impossibilidade de encontrar tal sentido. Então é muito legal essas duas questões. E fazendo já uma ponte aqui para hoje em dia, seria interessante a gente pensar como é que a gente pode falar desse fenômeno nos dias de hoje. Como é que a gente pode compreender esse acontecimento, esses dois fenômenos aqui que eu relatei, nos dias de hoje? A literatura talvez não seja mais, é, a, digamos assim, tão popular como era na época do Frankl. Os clássicos talvez não sejam mais tão lidos. A literatura, apesar de ainda haver muitos leitores, talvez não seja apenas isso que o grande público consome. Então a gente talvez se refira muito aos filmes, né? Quando a gente fala disso, os filmes e outras produções, né? Séries de TV. Então eu queria saber um pouco como é que você vê essa questão. Como é que a gente poderia ver esses dois fenômenos que o Frankl colocou nos dias atuais? Sintoma ou terapia? Sim, Essa é a grande pergunta do texto, que a muito gente, bom. como você falou, né, Natan, a gente vai atualizar essa discussão, ou buscar, né, não vou dizer que a gente vai fazer toda a atualização possível, mas vamos tentar começar a dar a nossa contribuição, né? Vídeos como esse são uma oportunidade para a gente ensaiar, exercitar, fazer isso, como você falou, que às vezes a gente até carece de fazer, né? Então, às vezes, essa coisa de comentar filmes, séries, é muito praticado em outras abordagens também atualmente, né? Tal como no tempo do Frank, e às vezes a gente talvez não se debruce tanto sobre isso, ou não tenha tantas contribuições, embora haja, né? Quando você estava falando, eu estava lembrando de um livro que tem uma compilação e a organização do professor Tiago Aquino, em que se faz exatamente a leitura logoterapêutica de filmes, né, de produções cinematográficas recentes, inclusive, deste século e tudo. Então, tem sim contribuições, mas ainda podemos avançar, né? Sobre essa pergunta, né, do sintoma ou terapia, acho que vale a gente aprofundar um pouco essa ideia. Então, quando o Frankl ele fala sobre um escritor pode escrever uma obra, expressar-se, e aí aqui tem um ponto da discussão do Frankl, né, que ele entende que muitas pessoas consideram a linguagem como principalmente a autoexpressão, ou seja, né, eu escrevo para dizer aquilo que eu sinto, e é isso, né? Ou então, atualizando para outras linguagens, né, filmo, eu trago um filme para trazer a minha visão de mundo, eu trago uma minissérie para expor aquilo que eu penso, e sim, é uma definição importante, válida, mas que o Frank vai dizer assim, que para ele, Frank, e aí assumindo então um olhar fundamental assim do autor da logoterapia, não é só isso. Linguagem não é só você sair exprimindo coisas, né, colocando isso para o mundo, numa tela, né? Falei aqui de outras coisas, mas numa tela e tudo. Linguagem é comunicação. Linguagem é comunicar algo a alguém. O escritor se comunica com seu leitor, o diretor do filme se comunica com os cinéfilos, né? Alguém de uma série de televisão, de um streaming, se comunica com aquele público, com aqueles assinantes.
E aí é que vem a consideração do Frankl, assim, que temas, que compartilhamento você está fazendo, né? E aí ele vai, eu vou até aproveitar aqui, Nathan, para pegar um trecho do livro, que diz assim: fenômenos de dimensões mundiais, tais como a violência, as drogas, dentre outros fenômenos, né? Particularmente entre a juventude universitária, são alguns sintomas desse sentimento. Sentimento de quê, Thalene? Aí ele vem trazendo antes. É um sentimento de falta de sentido, de vazio, uma sensação de futilidade, uma sensação de absurdo. Então, quando a literatura, e aí não só ela, né, a literatura é que está em consideração mais aqui no texto, mas as produções culturais, elas de algum modo têm esse momento principal de exprimir essa falta de sentido, essa absurdidade, essa sensação de futilidade, elas se tornam uma entre tantas expressões do vazio existencial e da neurose coletiva, que são temas, inclusive, que a gente já tem vídeo, discussões aqui no nosso canal do YouTube. Então, nesses momentos, ela se torna sintoma, ela pode ser um dos sintomas. Mas aí o Frankl traz um elemento. Tem uma outra opção possível, que é a literatura se tornar terapia. E aí eu queria aprofundar o que você já trouxe, Nathan, porque às vezes a pessoa pode parar e pensar assim, poxa, mas então quer dizer que agora o livro que a pessoa vai escrever é só para fazer a outra pessoa querer se curar, ou a pessoa querer encontrar sentido, ou então você vai fazer um filme com uma liçãozinha no final de que a vida tem sentido e é isso? E aí eu queria aprofundar esse ponto, porque não, né? Não é isso. Nem a terapia, quando a gente se propõe a ser terapeuta, logoterapeuta, a terapia é ficar dando lição para a pessoa fabricar sentido para ela, ou para a gente encontrar um sentido em algo que aconteceu, lição. Não é nem a terapia é isso. E a visão enriquecida disso é que quando a gente diz que o livro, no caso do texto, e outras produções culturais vastas, como a gente tem hoje, podem ter elementos terapêuticos, é porque através do texto, o autor ele compartilha questões humanas, ele compartilha valores, e aqui valores entendidos como aquilo que direciona as nossas vidas, como aquilo que dá norte, orientação à nossa existência. Então, abre caminhos existenciais possíveis que podem dialogar com a vida daquela pessoa. E pelo diálogo com a vida daquela pessoa, ser um suporte, ser uma possibilidade de encontrar caminhos para que ela vivencie sentido. Então, quando a gente fala do livro ter essa possível função terapêutica, ou de que a pessoa trazer um personagem de uma série para o setting terapêutico pode ter uma riqueza, uma validade, não é para pura, mera e simplesmente a gente encontrar a lição e tentar fazer com que aquela lição cole na vida daquela pessoa. Não, pelo contrário. É bem diferente disso, porque isso seria o quê? Um imperativo. E você vai ver também em outros vídeos aqui da Escola do Sentido, que o Frank mesmo diz que fé, amor, felicidade, esperança, eles não podem ser fabricados, eles não podem ser feitos por comando. Né? O Frank, inclusive, é um crítico daquela plaquinha de sorria, né? Ah, sorria, sorria para a foto, né? Diga X. O Frank é bem crítico com relação a isso, porque você não pode, ou não há como fabricar a felicidade, você no máximo pode falsificar um sorriso. Então, se a gente pensasse que o livro é terapêutico nesse sentido, a gente estaria pensando que ele tem essa função meramente de tentar trazer uma lição para colar na vida da pessoa e que ela obedeça, e não é isso, né? Então, a riqueza é muito maior. É uma oportunidade que o autor tem de compartilhar conosco, leitores, ou o diretor do filme conosco, sua plateia, né, de alguma forma, ou a pessoa que pintou um quadro, exprimir algo, temas que questionam ele, valores que norteiam a vida dele, afetos que dão cores à existência dele, e que isso vai afetar
vai atravessar alguns leitores, algumas pessoas que assistem o filme, outras não. É por isso que a gente vai ver gente que, tipo, é fã daquela franquia, né? É fã daquele, daquele box de livros, todos da mesma autora, e vai ter gente que simplesmente aquilo ali não diz nada, não quer assistir nenhum daqueles filmes ali. Por quê? Porque tem essa comunicação afetiva que faz a gente comungar ou não. Quem comunga dessas obras, se o autor ele traz esses caminhos possíveis de sentido, vai ajudar a pessoa terapeuticamente, né? Se essa comunhão acontece pelo vazio, pode virar sintomático, né? Porque aquela obra pode aprofundar, cronificar, é um processo de desespero existencial, que é um termo que o Frank coloca aqui nesse texto, que já está sendo vivido pelo leitor, que já está sendo vivido por aquele espectador, né? E aí, nesse sentido, pode se tornar um sintoma. E é muito interessante, você falou assim, me deu muita impressão assim de falar que, olha, talvez o caminho dessas obras de arte não seja para fazer parte de uma fábula, né? Que seria muito reducionista, seria muito fraco uma obra dessa. Você constrói um filme inteiro, uma narrativa inteira, para que tudo se alinhe para contar exatamente aquela coisa. Quer dizer, o valor, aquilo que o autor pretende colocar. Mas é muito interessante a via de abrir, né? De oferecer novas perspectivas, de oferecer caminhos diferentes, né? De expor assim, a realidade de uma forma extremamente ampla, como ela de fato é, né? É muito legal assim a gente pegando, tentando fazer aqui uma correlação, né? O Frankl fala muito do Tolstói, aí com o Ivan Illich nesse texto, e tem um livro do Tolstói que sempre me marcou a frase do tipo, que era como se o irmão do protagonista estivesse falecendo e a mulher do protagonista está cuidando do irmão dele. Enquanto ele está completamente assim paralisado diante daquilo ali, ele fica triste pela morte do irmão dele, ele fica extremamente emocionado porque ele até coloca essa observação, o autor. Era como se aquela mulher tivesse vivido para cuidar daquele homem naqueles últimos instantes. É muito interessante, né? Você encontrar sentido nesse momento onde, digamos assim, parece que todas as luzes se apagaram, né? No momento. Então você tem várias percepções, vários caminhos. E buscando fazer uma ponte, né? Muito com as produções cinematográficas de hoje em dia, a gente percebe, inclusive, esses livros que o Thiago Aquino trabalha, nessa coletânea que você falou, são filmes que trabalham muito essas perspectivas, né? A gente inclusive, o Matheus, na conversa informal, ele falou: como não teve o Rei Leão nessa coletânea? Como pode não ter tido ele? E, de fato, né, a gente percebe que, apesar de uma animação, é extremamente profunda, com várias questões, os chamados que a vida traz, digamos assim, como lidar com a culpa. É uma série de questões propostas ali que, apesar de não haver, digamos assim, uma mensagem clara no filme do tipo, olha, faça isso, faça aquilo, não há uma prescrição, há uma série de caminhos colocados ali que podem ser extremamente terapêuticos, que podem levar o indivíduo a encontrar sentido naquela obra. Então, é muito interessante a gente perceber como, talvez numa relação que a gente possa ver, né, uma função que digamos que a logoterapia poderia propor para as produções artísticas seria exatamente isso, né? Propor caminhos, propor diferentes formas de enxergar, né? Então, eu acho que se a gente pudesse se encaminhar para uma espécie de síntese, seria justamente isso, que a obra de arte, ela encontra esse valor terapêutico no momento que ela não reduz, que ela, na verdade, procura expandir, né? Fugindo do reducionismo. Então, eu acho que ficaria assim, se eu pudesse comentar um pouco, fazer essa atualização, eu acho que o Frank seria muito útil nesse sentido. Especialmente a gente vê, né, que
Às vezes os finais explicados que as pessoas às vezes buscam fazer dos filmes, cara, às vezes o diretor ele quis propor uma coisa totalmente incrível, um universo totalmente rico, e a gente vê que esses finais explicados que existem, pô, ele acabou, ele matou toda a complexidade. Tipo, sei lá, Senhor dos Anéis pode ser totalmente reduzido a entender que o Frodo é o Ego, o Gollum é o Id e o Gandalf é o Celebrimbor. Pronto. Todo, toda a obra do Tolkien, todos os três filmes, a trilogia, se reduziu a isso. Acho que seria muito complexo, né? A gente afirmar isso seria muito complicado. Então, você tocou num ponto assim que para mim é particularmente importante, assim, e que o nosso texto também desenvolve, né? Então, quem está assistindo o vídeo e tem curiosidade de ler o texto, acho que é uma dica que a gente vai deixar. Mas assim, tem lá uma discussão importante sobre criatividade, adoecimento e essa sensação de reducionismo. Você que já está aqui no canal da Escola do Sentido há um tempo, e se não, você que está chegando agora, né, lembre-se, né, relembre, recorde, ou saiba, né, assim, fique sabendo que o Frankl, ele é um crítico feroz dos reducionismos, de tentar transformar aquilo que é complexo em nada mais que algo. Ao dizer isso, o Frankl é um anti-ciência? Não. O Frankl, ele entende que para estudar, o Frankl era um cientista, né? Foi médico, psiquiatra, neurologista. Então, para estudar o sistema nervoso, você precisa sim ter em conta e reduzir a pessoa àquele sistema, as sinapses, a comunicação entre os sistemas, para você estudar o ser humano por completo. Mas você não pode esquecer que o ser humano não é aquilo ali, aquela redução, que foi feita para você estudar melhor. Ele não é só aquilo. Então, você vai encontrar em vários momentos em que o Frankl está estruturando seus argumentos, essa crítica ao nada mais que. Talinho, onde é que você está querendo chegar, né? No mesmo ponto que o Nathan, né? No mesmo ponto que você, Nathan. Imagina pegar uma trilogia de algo com vários personagens, com vários locais, com uma complexidade de cultura, e rebaixar isso a um tema, a uma coisa explicada, assim, fulano significa isso, tem função tal, personagem tal tem... Você perdeu a riqueza, é o contrário daquilo que eu estava falando que pode ser terapêutico, né? Você vai esquadrinhar aquela obra reduzindo a uma explicação. E a vivência humana e o mundo humano, o mundo dos significados e dos sentidos, ele é dimensionalmente acima só de funcionamentos e mecanismos, né? Quando eu estou buscando o explicado da coisa, eu estou buscando função, mecanismo, quem causa, qual é o efeito, como é que eu esquadrinho. E o Frank, no texto, ele faz uma crítica a isso, que eu vou deixar para você que vai visitar, né, o texto, que vai ler, que vai reler, relembrar, o quanto escritores da época dele, psiquiatras da época dele, se debruçavam sobre a obra de escritores famosos para tentar ficar descobrindo ali o que a pessoa poderia ter em termos patológicos. Esse autor aqui ele tinha essa neurose, essa psicose, porque isso aponta aqui. E o Frank ele faz uma coisa assim bem, diria até ácida, assim, olha, a obra desse autor continua, a gente continua lendo, né, Goethe, que ele cita lá, mas Nietzsche ele cita também, né, esses caras continuam sendo lidos. E aqueles esquadrinhadores que queriam ver doença em tudo que é canto, patologia em tudo que é canto, eles estão esquecidos. Eles não estão lidos, eles ficaram desatualizados. Porque a obra do cara não era só isso, né? Pode ter elementos? Pode, mas não é só isso. Ele comentou coisas, né, assim, compartilhou questionamentos grandiosos, afetos importantes. Não é à toa que uma trilogia de livro, uma trilogia de filme, alcança o que o pessoal chama hoje de fandom, né? Assim, alcança um grupo de pessoas que se une por aquilo ali.
Valores tem a ver com comunhão, com a gente ser capaz de comungar afetos que nos importam. Então, aquela obra, aquela trilogia, aquele desenho, ele congrega pessoas porque tem uma série de valores ali que atrai e que as pessoas comungam junto, né? Tem as pessoas que fazem um cosplay de um personagem, né? E aí outra faz cosplay de outro. Então tem esse elemento. Então, nesse momento aqui, já finalizando o vídeo, eu queria colocar isso, assim, e terminar com uma consideração importante do Frank. A obra desses grandes autores, desses grandes diretores, e dos pequenos também, né, dos que não ficaram tão conhecidos, mas que tiveram ali a sua contribuição artística, que chegaram a alguém, elas não foram desenvolvidas por causa de uma doença, ou porque a pessoa não era neurótica, ou porque a pessoa era psicótica, ou porque a pessoa tinha um complexo disso ou daquilo. Se a pessoa tinha, se fez parte da experiência dela ter essas vivências patológicas, ok, mas ela realizou aquela obra de arte e colocou no mundo, comunicou ela no mundo, apesar desse adoecimento, apesar dessa patologia. A criatividade, esse é um ponto importante da reflexão frankliana, não vem da doença. Às vezes as pessoas pensam assim, né? É porque era um gênio, é porque tinha uma configuração psíquica muito específica, era um gênio, e aí fez aquela obra. Tudo bem, ele podia ter uma configuração, né, psíquica, neurológica bem específica, mas a genialidade dele vem da sua expressão humana. A criatividade brota da dimensão noética, da dimensão espiritual, que é uma dimensão que não adoece. Ela vem, a criatividade, do saudável no homem. E aí concluo dizendo, né, que ela também acessa o nosso saudável. E por isso que ela é terapêutica. Que ela pode ser terapêutica. Vai ser sempre? Não, né, porque vai depender da relação que a gente estabelecer com aquela obra e tudo. Mas por que ela pode ser terapêutica? Porque ela tem possibilidade de acessar em nós o saudável. Então, às vezes, a gente estava até passando por algo mesmo, adoecido, por um desespero cronificado e tal, mas aquela obra, aquele questionamento, aquele filme, aquele vídeo suscitou algo do saudável em mim, da dimensão noética, que quebrou aquela minha cronificação existencial, que me pôs de novo em marcha, em nova dinâmica. Contribuiu, portanto, para que eu busque um caminho de sentido. Não por uma prescrição, como você falou, né, Nathan? Mas por provocação, por convocação, por convite existencial. Mas aí, antes de concluir, eu gostaria, né, de convidar você a inscrever-se no nosso canal, se ainda não for inscrito. E esse convite traz uma coisa importante neste vídeo. Esse vídeo inicia o nosso mês de agosto de 2025, aqui da Escola do Sentido, e nesse mês a gente vai ter muitas comunicações para fazer. Então, a gente vai estar apresentando projetos novos, novas ações que a gente vai desenvolver, ou projetos que a gente já tinha com roupagens novas, com novas propostas, e para que você fique bem informada, bem informado sobre as ações da Escola do Sentido, o que a gente está propondo, até para você se organizar para participar conosco de alguma dessas ações, dessas atividades, é importante que você esteja aqui inscrito no nosso canal, para que você possa ser informado assim que novos vídeos saírem. Então, inclusive, existe nossos vídeos normalmente, né, saem na quinta-feira, ao meio-dia, ou às 8 horas da noite, mas preferencialmente meio-dia, mas pode ser que aí ao longo desse mês a gente lance vídeos extras, e aí vai ser muito importante não só que você esteja inscrita, como também que você ative os sininhos das notificações, para que quando surgir um vídeo, principalmente se ele não for no dia e horário que você está acostumado, mas seja um vídeo extra, que a gente traga reflexões, que a gente traga convidados, né? Está aí no momento que a gente está buscando mais diálogos, então é possível que existam convidados para que você esteja sempre bem atualizado das nossas ações. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. A gente pede ainda que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Para que também elas possam entrar nessa dinâmica de reflexões que a gente vem propondo aqui no vídeo. Então,
Deixe o seu like, se ainda não tiver deixado, e também nos siga no nosso perfil lá no Instagram. Tem um link aqui no primeiro comentário do vídeo para que você fique ainda mais bem informado das nossas ações, das nossas atividades, e conheça cada vez mais a nossa equipe, né, aqui da Escola do Sentido. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.